Luísa e no programa de hoje a gente vai falar sobre o paisagismo, mais especificamente sobre o plantio e a manutenção. Isso, todo mundo quer ter um jardim muito bonito na sua casa, e para isso a gente precisa ter uma boa manutenção. Mas para uma boa manutenção a gente precisa de uma boa implantação, porque as duas andam juntas. E começando com essa implantação, a gente tem que fazer a preparação do solo, e começa tudo a partir do seu estudo do ambiente, do clima, como é que é o solo. E aí, tendo todo esse conhecimento, a gente faz a limpeza do solo, tira tudo que tem de lá, assim, que não serve. E depois a gente faz a areação do solo, que é você fazer a movimentação da terra, tudo isso. E pode até utilizar adubos, não é? Sim, com certeza. E a gente tem vários tipos de adubos e vai depender da planta que você vai plantar, que tem um adubo adequado, né? E depois que você faz toda essa preparação, a gente tem que fazer também o nivelamento do terreno. Porque dependendo da topografia dele, dependendo de como se encontra o terreno, você tem que arrumar, se tem buraco, essas coisas. E aí, depois disso que a gente faz esse nivelamento, a gente faz de volta de novo na areação, porque tem que verificar bem isso para poder as raízes penetrar na terra, e tem que ver também a profundidade que elas alcançam, tudo isso. Isso vai também depender da escolha das espécies do jardim. Exatamente. A poda também é bem importante na manutenção, né? Existe a poda de florescimento e de renascimento, ou rejuvenescimento. Sim. Porque a de florescimento ela vai ajudar na floração da árvore e no crescimento. E a de renascimento é bom porque a gente vai fazer isso em árvores que são mais antigas, pois aí você dá a chance de ela renascer e mais forte, mais saudável. Tem as podas estéticas também, que são mais usadas na espécie do bucho, né? Que é o mais comum, que você pode fazer de acordo com o que você quiser, né? Em formatos diferentes. Porque esse tipo de espécie aceita uma poda mais frequente, né? Porque não é toda espécie que aceita essa poda frequente. É mais apropriada mesmo. E agora a gente vai mostrar a entrevista de um professor da PUC, o professor Rui, professor de agronomia. Isso. E aí a gente fez uma entrevista com ele e ele vai explicar melhor essas técnicas, esses aspectos de cuidados com o nosso jardim. Isso mesmo. Confere aí. Você separou em dois grandes grupos, né? Aquelas plantas em ambiente externo, plantas em ambiente interno. Né? Mesmo as plantas em ambiente externo, né? Algumas são chamadas de pleno sol, aquelas que devem ficar o dia todo praticamente no sol, e aquelas chamadas de meia sombra. Aquelas plantas que gostam do ambiente externo, mas não gostam do sol o tempo todo. Né? Às vezes aquele sol que bate um pouco de manhã, um pouco à tarde, né? E todas são no ambiente externo. E as plantas do ambiente interno, também existem aquelas plantas que, apesar de serem no ambiente interno e não tomarem a luz do sol diretamente, elas preferem um ambiente interno mais claro, com claridade, né? Com uma luz indireta, perto de uma janela, uma clareira, uma coisa assim. E aquelas plantas que gostam de ambiente escuro mesmo, onde não bate luz nenhuma e às vezes praticamente a luz artificial, quase como se fosse o ambiente das cavernas, né? Onde não bate luz natural nenhuma. Tá? Então existem plantas para todos os tipos de ambiente. Tá? Então essa separação de externo e interno é uma grande separação, mas entre as de externo tem as particularidades, entre as de ambiente interno tem a sua particularidade. Consequentemente, para cada um desses microambientes vai ter um cuidado diferente. Que se a planta desenvolveu durante toda a sua evolução para conseguir crescer e se reproduzir em um ambiente em que nunca bate luz, de sombra, se vai botar no sol ela vai morrer. Porque ela não tem nenhuma estratégia de se proteger do sol. Os dois fatores ambientais, água e luz. Primeira coisa que nós falamos é luz. Né? Por mais que você forneça água para plantas, tanto no ambiente externo quanto interno, a diferença de luminosidade vai ser decisiva para ela. Tá? Não é o fato de estar no ambiente externo que diz que ela gosta de mais ou menos água. Ao mesmo tempo, plantas de ambiente interno. Né? Nós temos plantas de ambiente interno que adoram um ambiente úmido. Eu dei o exemplo anterior de plantas de caverna, aquelas cavernas que tem água dentro, é uma umidade só, né? Então, mas elas gostam daquilo. Tipo, muitas samambaias são assim. Você erra mais molhando a planta de mais do que de menos. É mais fácil matar a planta por excesso de água do que por falta, normalmente. Tá?
Porque pelo próprio ambiente restrito do vaso, se você coloca água demais, falta outro fator ambiental importante, que é o ar. Além dos fatores ambientais, né, que nós comentamos agora há pouco, água, luz, ar, ela precisa dos nutrientes do solo para se manter equilibrada, né? Os macronutrientes, os micronutrientes, e a planta, como a fábrica do seu próprio alimento, ela consegue produzir o restante que é importante, né? Os carboidratos, as proteínas, isso a planta tem essa capacidade de produzir, e assim ela se mantém bem. Então é importante também, quando a gente for plantar alguma planta, tanto em vaso como no jardim, cuidar da terra, ver se vai ser uma terra mais seca, mais úmida. Claro, uma terra mais arejada, menos arejada. Tudo isso influencia para Com toda certeza. O que eu queria saber qual o tempo pra gente poder fazer a poda, né? Qual o tempo certo, adequado para cada planta? Então, cada tipo de planta vai exigir uma poda diferente, né? Em função até da tua intenção, do objetivo, de podar para quê? Então a gente pergunta assim, vou podar para quê? Poda de limpeza, que é uma poda feita a qualquer momento, né? Assim que aparecer um ramo doente, um ramo seco ou um ramo praguejado na planta, você elimina a qualquer momento. A poda de florescimento, aí essa é outra conversa. Aí sim, aí existe uma época adequada, que varia de espécie para espécie. Por exemplo, toda planta que produz as suas flores nos ramos novos da planta, ou seja, agora nós estamos no mês de agosto, estamos indo na metade do inverno, quase indo para o final do inverno, as plantas vão começar a brotar, emitir brotações novas. Aquelas plantas que produzem as suas flores nesses ramos mais jovens, estas gostam da poda de inverno. É a chamada poda de renovação. O que é poda de renovação? É aquela poda que você faz numa planta muito velha, onde você rebaixa drasticamente a altura da planta, visando a planta se renovar, rejuvenescer. Para ter uma boa manutenção, uma boa poda, boa adubação, irrigação, né? A planta tem que estar no lugar certo. Então tem é importante bem planejado. Analisar. O trabalho começa no planejamento. O trabalho bem projetado, bem planejado, implantado corretamente, com um solo adequado, bem adubado, um solo com matéria orgânica suficiente, profundo, a planta vai crescer, vai aceitar bem as operações de poda, não vai atrair pragas e doenças indesejáveis, né? Então aí você fecha os ciclos. Agora, se você escolher uma planta errada, planta, mesmo que use uma técnica interessante para plantar, mas a planta não está no lugar dela, né? Ela já não vai crescer, começa a apresentar problemas que normalmente não haveria, né? E assim a coisa vai evoluindo, e não tem jeito, não tem o que fazer. Chegando ao ponto, como nós conversamos antes, de ter que substituir a planta por outra adequada no espaço. Agora a gente vai mostrar para vocês na prática como é que funciona. Então a gente pegou uma planta de época aqui, é como se fosse margarida, e essa planta ela precisa de um pouco de luz só, ela é meia luz, assim. Ela precisa de sombra, mas ela também precisa de bastante sol, então não pode plantar num lugar que bata só sombra. Não, que tenha só sol, no que tenha caso. só sombra, Então aqui eu já fiz a cova, e a altura da cova ela tem que ser um pouquinho maior do que a altura da raiz aqui da planta. Então coloca aqui um pouquinho, organiza. E aí depois a gente vai pegar a terra e pôr por cima. A mesma terra que tá aqui, que você já tem. Não precisa comprar uma terra específica. E aí você só põe a terra em cima. Não precisa mexer muito assim na terra, deixa ela bem fofinha para a raiz poder crescer. E aí como a terra já tá úmida, a gente não vai botar água, assim, só um pouquinho, só para mostrar mesmo. Essa assim. terra tá bem úmida, então só um pouquinho mesmo. E a rega dessa planta, ela é de uma vez por semana. Então a quantidade de água vai depender de cada espécie. Agora que a gente viu o vídeo como se planta na prática e como a gente vê que os professores também, deu para entender bem quais são os aspectos que ajudam na manutenção. E a gente tem que ter outro cuidado que é na escolha da sua espécie. Também tem que ter cuidado com a rega, porque se a gente, por exemplo, colocar muita água num solo onde a planta não necessita tanto,
ela vai acabar criando doenças e morrer, né? Não cresce e ainda gera doenças. E as doenças, por exemplo, como fungos, elas são de origem de muita umidade, né? Que precisa de... O fungo precisa dessa umidade para poder crescer. Com todos esses cuidados que a gente passou hoje, espero que tenha ajudado vocês.